Nada dá certo pra você. Nada. E sabe por quê? Porque você tem uma régua do tamanho do seu braço. Deixa o Espírito Santo falar com você. Bora pra minha tela. É muito interessante que todos os versículos bíblicos, todos não, mas assim, a grande maioria, a gente fica avaliando como se fosse prosperidade, né? Sendo que quando a gente entende que a gente é do reino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, quando a gente entende que Deus nos colocou nessa terra para a gente reinar, as coisas começam a fazer um pouco de diferença no sentido. Por que a gente tem que falar totalmente, toda hora de prosperidade, toda hora de coisas físicas, né, de dinheiro, de posses e etc., se a gente já é rei? Se ele nos colocou aqui para reinar. É a natureza do rei. Então, na realidade, o que a gente tem que fazer é entender quem a gente é. É desbloquear a nossa identidade. Então, por exemplo, 2 Coríntios 9:6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. O que semeia pouca fé. Pouca fé. Porque Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O reino dele é invisível. O reino dele é tudo. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, pega o imaterial, Senhor, e traz para o material, venha a nós o vosso reino. E a fé é descrita na Bíblia como o seguinte: a certeza, não acreditar, a certeza das coisas que ainda não são. Ou seja, a certeza das coisas imateriais que, de acordo com o tamanho da nossa fé, de acordo com, não o tamanho, não é tamanho, falei errado, de acordo com a intensidade da nossa fé, de acordo com a certeza da nossa fé, se manifesta no físico. Venha a nós o vosso reino. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Se você semeia pouca fé, se você tem pouca certeza, na realidade você não tem certeza. E aí você fica falando que tem fé porque você fala que crê. Ah, eu creio sim. Acreditar é uma coisa, ter certeza é outra. E a fé não é descrita como acreditar, a fé é descrita como certeza. O que semeia pouco, pouco também ceifará. Quem tem pouca fé vai ter pouca colheita. Quando você fala, venha a nós o vosso reino, você não tem certeza que existe o reino de Deus. É isso que você está dizendo. É isso que você faz quando você não tem fé. Que o semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ou seja, se tua fé é abundante, se você não olha para o mundo físico, se você não se baseia por onde o seu braço alcança, se você se baseia por onde o braço do teu Deus alcança, que apesar de você não compreender, não conseguir medir a distância desse braço, você tem fé, você tem certeza que ele existe. Então, você vai semear em abundância. Então, em abundância, você vai colher. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O coração é a alma e é onde se manifesta o espírito. O coração são as emoções, mas é também onde o espírito fala com a gente, onde a gente sente um aperto, onde a gente sente uma expansão. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Agora, o contribuir aqui não necessariamente é um contribuir com uma oferta, é contribuir com um dízimo, é contribuir dando uma cesta básica para o irmão. Não é essa contribuição que Deus está nos chamando. A contribuição que Ele está nos chamando é entender quem a gente é. Quando a gente entende quem a gente é, a nossa contribuição se move pela fé, pela certeza. Então, vem cá, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A tua fé é baseada em expansão do reino, porque foi isso que Ele falou. Venha a nós o vosso reino. E lá em Gênesis Ele falou, domina sobre as coisas, ou seja, expanda meu reino aqui. Contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, eu estou aqui para expandir o reino. Então eu não sei o tamanho do braço de Deus, mas eu tenho certeza que ele existe, eu tenho fé. Não com tristeza ou por necessidade. Qual está sendo a tua oração? Com tristeza e por necessidade? Um rei tem necessidade? Alguém que foi chamado para reinar tem necessidade?
Alguém que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Deus te fez de propósito. Ai, qual é o meu propósito? Eu estou perdido, não sei qual é o meu propósito. Ele te fez de propósito, ele moldou você com as próprias mãos dele. E ele disse que você é a imagem e semelhança dele, que não tem nada a ver com características físicas, tem a ver com dons, com talentos, com caráter, com habilidade. E aí ele ainda por cima fez o sopro nas suas narinas, ou seja, ele soprou o próprio espírito dele em você. E aí você fica orando por necessidade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A sua contribuição, a sua fé tem que ter relacionamento com alegria, com expansão. Necessidade é contração. A alegria é expansão, expansão do reino. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Ou seja, o braço dele não é do tamanho do seu. Ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, você é um rei. E se você tem a certeza disso, e você tem a certeza que você tem um pai que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores, se você tem fé nele, se você tem certeza nele, se você tem certeza do poder dele, ele é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, todas as suas necessidades que você fica lá orando já estão nas mãos dele. Isso ele já proveu. Ele proveu os lírios do campo, ele proveu os pássaros. Será que você não é mais importante que um lírio, que um pássaro? Abundeis em toda boa obra. Ele quer, o desejo dele é que você expanda, para que o reino dele expanda, para que o reino que ele te confiou expanda, para que vejam a glória dele em você. Será que você tem testemunhado? Como ouvirão se não há quem pregue? Será que você está pregando? Será que a sua vida é uma pregação? Será que sua vida é um testemunho de quão poderoso é o seu Deus? Ou você tem contribuído a sua fé de forma focada nas suas necessidades, ó homem de pouca fé? Por que duvidais? O Espírito Santo fala contigo, te convida para um projeto maior, te convida para um caminho que está muito além do que a tua visão é capaz de contemplar. Ó homem de pouca fé, por que duvidais? A partir do momento que ele faz isso para você, que ele te convida para a expansão do reino dele, o que você faz? Duvida. O que você faz? Fala que crê, não fala que tem certeza. Porque na realidade você não crê nem tem certeza coisa alguma. Porque a tua fé que diz que tem está baseada nos teus olhos e no tamanho do teu braço. E não no tamanho do teu Deus. Conforme está escrito, versículo 9, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, quando você abunda toda boa obra, você vai transbordar. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Ou seja, ele quer tanto que você abunde, que ele não quer parar de encher os teus poços. Você dá. Ou seja, Senhor, tu me deu esse caminho, eu dou de volta para você, Senhor. Eu dou de volta esse caminho, você me mostrou um caminho, eu não estou vendo como é que eu vou chegar lá, mas o como eu sei que não faz parte da minha habilidade. Eu só tenho que fazer, o trabalho é meu, o resultado é teu. Como é que eu vou chegar nisso? Aí você prova que você não tem fé coisa alguma. A palavra como que isso vai acontecer é duvidando do tamanho do teu Deus. É duvidando da capacidade dele. O que adianta declarar, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ó, glória a Deus. E quando Deus te convida para a batalha, quando Deus te coloca numa posição de rei e fala, vá para a batalha, você se posiciona como um mendigo,
que fica lá pedindo pela tua necessidade. Aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais em tudo, enriqueçais espiritualmente, principalmente. Enriqueçais em profundidade no mundo espiritual. Enriqueçais no entendimento de como o reino dos céus funciona para que você possa manifestar ele na terra. Que foi para isso que você foi chamado. Esse é o seu propósito. Enriqueçais para toda beneficência, tá vendo? Deus quer te enriquecer em todas as áreas, espiritual, emocional, material, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, a tua vida tem que ser uma vida de riqueza espiritual, emocional, material. Não inverta a ordem. Se aprofunde no reino dos céus. Tenha fé no tamanho do seu Deus. Certeza do que ele te falou. Certeza que ele vai fazer. Certeza que ele é poderoso. Certeza que a mão dele alcança. Enriqueça nesse relacionamento. Certeza de quem você é, certeza de para que você foi chamado, certeza de para que você foi criado, certeza que você é imagem e semelhança, certeza. Enriqueça nisso e aí suas emoções vão enriquecer. Por quê? Porque aquele bloqueio que você tem da sua infância, porque aquele espírito de orfandade de você não ter sido criado, de repente, com amor, com carinho, com uma compreensão pelo seu pai e pela sua mãe, que fizeram o que eles tinham de melhor, mas isso bagunçou as suas emoções. Enriqueça nas emoções de aceitação. Ai, eu chego nos lugares, eu não vou me colocar, porque será que vão me aceitar? Será que vão querer? Será que vão falar? Será que vão perceber? Será que vão falar da minha roupa? Será que vão falar da minha aparência? Enriqueça no mundo espiritual e depois enriqueça no mundo emocional. Seja curado. Por consequência, o material é teu, porque foi para isso que você foi chamado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Façamos o homem nossa imagem e semelhança para que domine. Por isso que o material está garantido. Se o material não tivesse te garantido, ele teria criado você e teria colocado você no céu. Mas ele criou você e colocou você na terra, no mundo material. Mas ele disse o seguinte: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então tenha certeza disso, porque aí o versículo 11 aqui te garante isso, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, ou seja, a tua vida vai ser um testemunho do reino de Deus. As pessoas vão olhar para a tua vida, as pessoas que estão só no material ainda, vão olhar para a tua vida e vão falar assim: caramba, que Deus é esse? Não se engane, as pessoas não vão querer buscar o teu Deus pela profundidade espiritual. Num primeiro momento a gente quer Deus para quê? Para alguma necessidade, como fala o versículo 7. Vamos rasgar nosso coração, é para isso que a gente busca Deus num primeiro momento. Alguma necessidade, às vezes não é uma necessidade material, mas é uma necessidade emocional. Poxa, eu não me acho, eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu fui criado. Caramba, eu até tenho coisas, eu até tenho casamento, eu até tenho amigos, mas não sei, me falta algo. Esse falta algo é emocional. Num primeiro momento é emocional, então a gente busca sim. Vamos parar de ser hipócrita. A gente busca num primeiro momento, sim, por necessidade. Mas o que ele nos convida primeiro é: depois que você me encontrou, vamos embora mudar isso aqui? Vamos embora se aprofundar nisso aqui? Porque eu quero fazer você abundar em tudo. Versículo 11, para que tudo enriqueçais para toda beneficência.
Enriqueça no espiritual, no emocional, no material. O material, eu te criei para você ter tudo material. Por quê? Façamos o homem imagem e semelhança e domínio sobre tudo. Como é que a gente ora, Jesus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí o Espírito Santo sopra em você a vontade dele e você fica medindo pela tua régua, não pela régua de Deus. E aí você que diz que tem fé, não tem fé coisa nenhuma. Você tem fé no teu braço, fé em Deus tu ainda não tem. Então, enriqueçais no espiritual, no emocional e o material é consequência. A qual que por nós se dêem graças a Deus, ou seja, através da tua vida, através do teu testemunho, através das tuas ações. E testemunho não é subir no púlpito da igreja e falar assim, pastor, me dá 5 minutos aí que eu tenho um testemunho, não. Testemunho é o teu dia a dia. Testemunho é a maneira que você fala, é a maneira que você anda, é a maneira que você se veste, é a maneira que você, quando chega nos lugares, as pessoas falam assim, uau, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Essa pessoa é diferente. Eu quero saber o que essa pessoa tem. A qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Através da nossa vida vão falar assim, uau, graças a Deus, e também vão conhecer esse mesmo Deus. Mas você está aí, no versículo 7, com tristeza ou por necessidade ainda. Depois de tanto tempo que você conheceu esse Deus, você ainda está por tristeza ou por necessidade. Versículo 12, porque a administração deste serviço não só supre a necessidade dos santos, né? Os filhos serão chamados de santos, ou seja, aqueles que já conheceram a verdade. Não vai ser só para os santos, não. Não vai ser só para uma oferta na igreja, na obra, em abençoar um irmão que tem menos recursos materiais, que ainda não entendeu essa verdade aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só para santos, não, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, o nome dele será glorificado. Versículo 13. Visto como, na prova desta administração desses recursos, administração dessas emoções, administração dessa intimidade espiritual, glorificam a Deus pela submissão. Ser submisso é ser obediente. Ser submisso é estar debaixo de uma missão. Qual missão? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. E que domine sobre tudo. É essa a tua missão. É esse o teu propósito que você fica buscando. Prova da administração glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Deus falou para você dominar. E aí Deus te deu dons, te deu talentos para você expandir o reino. Você sabe quais são esses dons e talentos, você sabe. Mas a tua emoção e a tua necessidade material suprime isso. Mas aqui no versículo 13 fala, ó, a prova dessa administração vai ser que vão glorificar a Deus pela obediência, por estar debaixo dessa missão de ser imagem e semelhança e de reinar sobre tudo na terra, dominar sobre tudo na terra. E aí vão confessar quanto ao evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudade. Aqui o apóstolo, né, fala que está tendo saudade da igreja de Coríntios, por causa da excelente graça que Deus, que em vós há. Ou seja, ele está dizendo assim, poxa, eu oro, eu tenho saudade, porque eu sei, eu tenho certeza da graça de Deus que tem em vocês. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, um dom que não tem explicação, um dom que não tem tamanho, que move céu, que move terra, a teu favor.
Porque o objetivo dele é que você expanda o reino dele na terra. E ao invés disso, você está se comprimindo, se submetendo. Ao invés de glorificar a Deus pela submissão da missão dele, você está se submetendo pelo boleto do mês. Você está se submetendo pelas suas necessidades. Você está se submetendo pelo pão de cada dia, mas o Senhor nos ensinou a orar da seguinte forma: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É uma certeza. Nunca nada vai te faltar. E você ainda está orando pela tua necessidade. E as tuas ações, o teu mover, está se dando pelo tamanho da tua perna. Está se dando pelo tamanho do teu braço e não pelo tamanho do teu Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda quem você é. Entenda quem você é. Imagem e semelhança. Governador, rei. E não sou eu que estou falando isso, é ele que falou. Façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Para quê? Para dominar tudo. Para dominar tudo. E para completar, peraí. Deixa eu soprar meu espírito nele. Além dele ser a imagem e semelhança, além dele ter o meu caráter, a minha habilidade, a minha classe. O que é a minha classe? Ser do meu reino. Tá ali, ó, igual a mim. Tá ali, ó, com o mesmo caráter que eu tenho, com os mesmos dons que eu tenho, com as mesmas habilidades que eu tenho. Além disso, deixa eu soprar o espírito. Aí a gente perdeu essa conexão pelo pecado de Adão. Aí Jesus vem, restabelece essa conexão. A gente não precisa mais do Santo dos Santos, do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos para falar com Deus. Jesus vira e fala assim: não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou deixar com vocês um segundo Consolador, o Espírito Santo, que lá na criação estava pairando sobre a face da terra. Agora ele está aí dentro de você. E ele fala diretamente com você. E ele fala: vai para lá, que é para lá que eu quero que você vá expandir o meu reino. Não é só sobre você. É sobre os santos. E é sobre o mundo dar graças a Deus. Vai lá, expande meu reino. E você: ah, não, eu sou tão pequenininho. Deixa eu dobrar meu joelho aqui para minha cesta básica. Deixa eu dobrar meu joelho aqui pela minha necessidade, como fala aqui o versículo 7. Deixa eu ficar aqui com tristeza, ou então por necessidade. Deixa eu dobrar meu joelho pela fatura do cartão de crédito. Deixa eu dobrar meu joelho pelo boleto que venceu. Deixa eu dobrar meu joelho pelo aluguel que está chegando ou que venceu também. E aí, na realidade, você só prova uma coisa. Uma coisa. Segunda Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Será que você se posiciona como um santo, se veste como um santo, frequenta lugares que são ditos santos, mas você se enquadra aqui? A fé não é de todos? A certeza do reino não é de todos? A certeza de que você é imagem e semelhança não é de todos? 1 Coríntios 2,5, na parte de cima. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedorias dos homens, mas no poder de Deus. É assim que tua fé é? Ou tua fé é na sabedoria dos homens? Sendo que a sabedoria dos homens começa a saber aonde? Em conhecimento e informação. Aí você tem um conhecimento, uma informação que de repente você não compreende. E se você não entende e não chega a compreender, essa sabedoria, que é a aplicação na ponta, como você se comporta numa situação na ponta, é uma sabedoria baseada em maus entendidos. E é nisso que a tua fé se apoia, nos teus maus entendidos. Mas não aqui, ó, no poder de Deus. Aonde que você está apoiando tua fé? No tamanho do teu braço, nos teus maus entendidos, aonde a tua perna alcança, ou no poder do teu Deus? Salva-nos, Senhor. Salmos 12:1. Porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens.
São poucos os que creem nessa verdade. Mateus 14:31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que você está duvidando? Você só duvida porque a tua fé é baseada no que os teus olhos veem, do que teu braço alcança, do que sua perna chega. Você diz que tem fé em Deus, mas você tem fé em você. E vamos combinar, nem em você tem certeza. Você tem uma leve crença na tua capacidade. Porque até mesmo na tua capacidade tu não acredita. Até mesmo que você foi chamado para reinar, que você é imagem e semelhança, você não é capaz de acreditar. Quanto mais em quem te criou. Mateus 16:8. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Tu continua na necessidade. Tu continua achando ali, cadê o pão? Sendo que ele já orou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele não falou: o pão nosso de cada dia eu vou trazer de vez em quando. O pão nosso de cada dia, Deus, não esquece não. Não, ele está afirmando: nos dai hoje, Pai, eu sei que isso tu me dá. Por que a minha fé está olhando para isso? Lucas 12:28. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Se Deus cuida deles, você continua duvidando que ele não cuida de você. Que quem tem que cuidar de você é você. Mateus 8:26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu uma grande bonança. A famosa passagem que eles entram no barco. E aí começa a tempestade, começa os problemas do dia a dia, os boletos começam a voar na tua cara, o cartão de crédito começa a fazer um monte de coisa na tua cara. As condições começam a fazer um monte de coisa na tua vida, no teu emocional. E ao invés de você, coloco meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? O meu socorro vem de Deus. O meu socorro vem do Senhor. E eu não preciso ficar baseando a minha vida de socorro em socorro. Sabe onde eu posso basear a minha vida? E digo isto. 2 Coríntios 9, versículo 6. Quem o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. É uma promessa, tá aqui, tá escrito. Pega! Pega! Tá ali, a mesa tá posta, tá servida. Você nem sequer querer sentar na mesa, você quer, quanto mais pegar o que tá na mesa. Não com tristeza ou necessidade, versículo 7. Porque Deus ama que dá com alegria. Deus ama quem tem fé com alegria, que ele fala: tu vai subir 10 andares. E aí você está com o joelho enfaixado. Ao invés de você falar assim: meu Deus, como que eu vou subir 10 andares? Tem elevador? Não, não tem elevador não, vai ser por escada. Por escada fala a tua pouca fé. Quem garante que não pode pegar um helicóptero e te colocar lá no teto do prédio? E embaixo do teto do prédio, seu 10º andar? Por que você não expande sua mente? Por que você não olha as coisas de acordo com a infinitude de Deus? De acordo com o seu dom inefável que não dá para explicar. Já passou da hora de você olhar Deus dessa forma. Já passou da hora de você deixar o versículo 7 para trás e parar de olhar com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Se você tem pouca fé você vai colher. Pouco resultado dessa fé você vai colher. Agora, se a sua fé for como um grão de mostarda, como? Não é do tamanho, que a fé não tem uma régua para medir. Mas se a sua fé for como um grão de mostarda. Como? O que significa o como? O como significa que até mesmo um grão de mostarda sabe quem ele é. Então, se ele sabe quem ele é, ele sabe que nesse momento ele está ali, um grãozinho de mostarda, mas que amanhã ele vai ser uma das árvores maiores da terra e que vai dar muitos frutos. Você sabe quem você é? Imagem e semelhança? Você sabe para que você foi chamado? Para muitos frutos? Muitos frutos para você manifestar o reino dos céus na terra e dominar e ser um rei? Pega essa verdade, senta na mesa, para de achar que não é digno, para de olhar para suas necessidades, senta na mesa e pega.
Pega essa verdade, semeia a sua fé em abundância e com alegria. Porque aí o versículo 8 fala: tendo sempre em tudo toda a suficiência e abundez em toda boa obra. Ou seja, você vai ter todas as suas necessidades supridas. E as suas necessidades não é pagar o boleto, não. A sua necessidade é: você tem um desejo no coração de viajar? Vai ter. Você tem um desejo no coração de morar numa casa o dobro que você mora? Vai ter. Você tem uma suficiência no seu coração de que você gostaria de ter um carro? Vai ter. Para você abundar em toda boa obra. Por quê? Versículo 11. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós, ou seja, pela tua vida, o mundo vai dar graças a Deus. Porque através da tua vida, através do teu reino, através daquilo que Deus confiou a você como rei dominar, o mundo verá em você a glória dele brilhar e dará graças a Deus pela tua vida. É para isso que ele está te convocando, não para necessidade. Que Deus te abençoe.